colegas, tudo bom com vocês? Bom, hoje é sábado e eu tô aqui para mais uma aula que eu espero que vocês gostem. Antes, porém, de começar a falar sobre a nossa aula de hoje, eu queria fazer duas observações. A primeira, agradecer os comentários que eu tenho recebido de vocês. São todos eles muito fofos, muito incentivadores, e eu estou procurando retribuir o carinho que vocês estão me dando, tá? Muito obrigado por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui no canal. Tenho recebido também algumas fotos e estou super feliz que vocês estão pondo a mão na massa, ok? A outra coisa que eu queria falar, já referente à aula, é que eu não tenho as peças prontas desse casalzinho de coelhos que eu vou ensinar hoje, porque eu fiz e eu recebi a visita de uma amiga e ela viu o casalzinho pronto. E como a Páscoa tá chegando, ela se encantou pelo casalzinho e quis ficar com o casalzinho. Então eu tirei uma foto dos bichos. Esse casal de coelhinho que sim, vocês podem fazer já para presentear na Páscoa, ok? Agora, começando, para aquelas que não me conhecem, que é a primeira vez que estão acessando aqui o canal, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Queria pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, o faça. E no final da aula, não esqueçam de curtir, comentar e, se possível, compartilhar com os amigos e com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam do artesanato com tecido, ok? Então, bora lá? Bom, como em todas as aulas, a lista de material e os moldes a gente encontra no link abaixo do vídeo. Perfeito? Eu vou dividir essa aula de hoje em dois módulos. A primeira parte nós vamos fazer o corpinho, deixar o corpinho pronto, para na segunda parte a gente fazer a roupinha do coelho, tá? Nós vamos fazer uma roupinha de menina e uma roupinha de menino. O corpo a gente vai fazer um só, né? Porque ele vale para os dois. Então, vamos lá. Vou começar riscando o molde. Eu aqui estou usando um lápis de cor de uma cor clara, mas que se destaque aqui no tecido de algodão cor da pele, que é o que a gente usa para fazer o corpo dos bichinhos. Olha, o coelhinho também poderia ser corpinho branco, poderia ser corpinho cinza, né? Meio marronzinho, né? Da cor do coelhinho. Eu tô fazendo nesse tecido cru. Mas vocês podem também usar um tecido da cor do coelhinho. Eu vou colocar uns alfinetinhos aqui para o tecido não andar. Olha, desculpe esse som externo, mas hoje o vizinho resolveu usar uma furadeira, mas eu acho que vai dar tudo certo. Agora nós vamos riscar as patinhas do coelho, lembrando que são duas, né? Nós vamos riscar duas vezes, bem como
os bracinhos. Agora nós vamos usar aqui para fazer a outra perna. Eu procuro fazer sempre, riscar de um jeito que a gente economize o tecido, tá? Tecido, assim, tem de todos os preços, né? Mas o que a gente puder economizar, então eu procuro encaixar os moldes a fim de que a gente economize no tecido. Então por isso que aqui eu tô fazendo uma perna para lá, outra para cá, que aí encaixa. E aqui nós vamos fazer os dois braços. E agora aqui nós vamos fazer o outro. Bom, riscamos todas as peças. Agora eu vou para a máquina. Eu vou costurar todas as partes do nosso coelho. Então, deixa eu mostrar para vocês. O corpinho nós vamos costurar a volta inteira e vamos deixar esse espaço aqui aberto pra gente fazer a vira. A mesma coisa com as pernas. Nós vamos costurar a volta inteira e aqui em cima nós vamos deixar aberto. E com os braços nós vamos costurar a volta toda. Por quê? Eu prendo os bracinhos no corpinho do animalzinho, eu prendo com um botãozinho. Então, eu costumo fazer, olha, um risquinho aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu faço uma abertura, na verdade, aqui. Eu faço uma aberturazinha com a tesoura, desviro a peça e faço o enchimento por aqui. Depois a gente vai costurar aqui e essa parte vai ficar presa ao
corpo do coelho, então a gente não vai ver a costura. E o contorno inteiro do braço, ele vai estar perfeitinho porque a gente costurou a máquina, ok? Tô indo para a máquina, vou costurar tudo e eu volto pra gente desvirar as peças, tá? Eu já vou costurar, eu vou recortar e eu volto pra gente desvirar as peças. Oi, turminha, voltei. Então, olha, eu costurei a volta de todas as partes. Agora nós vamos desvirar. Antes disso, lembrar vocês que toda vez que a gente fizer uma costura para dentro da peça, não esquecer de fazer o picote. Ó, eu já dei aqui, ó, um picotinho. Lembrando para não chegar na costura, tá? Senão a gente vai perder aí o ponto. Então, em todas as costuras que vão para dentro da peça, nós temos aqui na orelha e no pescocinho, e a gente tem aqui nesse cantinho do pé. A gente faz um piquezinho, para na hora de virar, não ficar repuxado, ok? E lembra que eu pedi para vocês costurar a volta inteira. Agora nós vamos abrir um pedacinho aqui, ó, com uma agulha bem fininha e tomando cuidado para pegar apenas um lado do tecido. A gente vai fazer um cortinho aqui. Olha, eu fiz um cortinho, que é por onde a gente vai desvirar a nossa peça e fazer o enchimento, ok? Então, eu fiz nessa, agora eu vou fazer nessa aqui. Pegando só um pedaço do tecido. Pronto. Agora, nós vamos desvirar essas peças. Com a ajuda do nosso famoso palitinho de comida chinesa, japonesa, a gente vai entrar na peça, em cada parte do corpinho. E vamos a perna e o corpinho é super tranquilo. O mais chatinho são as peças menores, né? As partes menores. No caso aqui, os bracinhos, eles dão um pouquinho mais de trabalho, mas com jeitinho a gente consegue. Então, ó. Aí a gente já dá uma sentadinha na costura. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui desvirada. Agora nós vamos pra essa aqui. Mesma coisa. Ao mesmo tempo que a gente tá desvirando, a gente já dá uma ajeitadinha aqui no formato, tá? Volta. A outra perna do nosso coelho.
Agora vamos para o coelho. Peças maiores são mais fáceis, como eu falei pra vocês. Apesar que aqui nós temos a orelhinha que ela é bem fininha. Mas com jeitinho. Uma parte da orelhinha. Na hora que a gente for fazer o enchimento, aqui fica direitinho, tá? Por fim, a gente vai desvirar o bracinho. Para essas peças que são bem pequenas, eu costumo usar uma pinça de sobrancelha mesmo, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, eu fiz aqui o cortezinho, né? Pra gente desvirar. Vou colocar aqui. Olha, coloquei aqui. Aí com a pinça, ó, eu vou segurar aqui e vou colocar um pedacinho do tecido para dentro. Fica mais fácil pra gente desvirar. Ó, vocês viram que eu coloquei com a pinça um pouquinho do tecido para dentro. Agora eu venho aqui, ó. Falta só esse pedacinho. Também com a pinça eu venho aqui, ó. E com muito cuidado eu vou desvirando, ó. Viram? Não é difícil. É só ir com jeitinho. Ó, desviramos. Fazer dessa forma não é regra. É que eu prefiro fazer dessa forma. Muitas professoras aí dão aula deixando um pedacinho aberto do lado. Eu prefiro fazer dessa forma porque você não vê os pontinhos que você é obrigado a dar a mão. Agora, se vocês acharem mais fácil deixar uma abertura lateral, fique à vontade, porque isso não vai influenciar o final da peça, tá? Ó, de novo a outra parte, né? Outro bracinho.
Ó, vocês estão vendo, eu tô colocando aqui com a ajuda da pinça. Já foi. Aí eu coloco o palitinho. E também, isso assim é uma questão de prática também. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai pegando as manhas, né? Como o pessoal fala. Ok, nossas partes do nosso coelho estão viradas. Próximo passo, nós vamos usar fibra siliconada para fazermos o enchimento das peças. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a montagem de uma perna, um braço e a cabecinha do coelho, para vocês verem como é que eu faço. Vamos lá. Com a ajuda da pinça, como a perninha é bem fininha, assim como o braço, eu vou fazer o uso da nossa pinça só para inserir um pouquinho da fibra dentro da peça. E a gente não coloca muito por vez, tá? A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho. Esse é um trabalho que não requer muita prática e habilidade. Mas sem ele a peça não sai. Então, ó, peguei aqui com a ajuda da pinça.
Ó, a gente vai enchendo assim, tá vendo? Tá molinho, não tá muito esturricado, mas tem que ficar cheinho. Olha, as peças pequenas a gente leva mais tempo para fazer o enchimento do que as grandes, porque as grandes, as aberturas são maiores, então a gente tem mais facilidade de colocar a fibra. Como essas peças menores, a abertura é pequena, a gente pena na hora de colocar a fibra. Mas ok, agora vai. Pior já foi. Opa. Prontinho, agora vamos ver essa parte, fecharemos uma das perninhas. Olha, a gente já preencheu totalmente a perninha do nosso coelho. O que a gente vai fazer agora? Com uma linha da mesma cor, né? A gente vai fechar aqui, tá? Pra quê? Pra não sair a espuma, porque depois nós vamos não, prender essa perna aqui no corpinho do coelho. Então a gente vai dar fazer aqui uma costurinha para não sair a espuma, ok? Essa costura não precisa ser bonitinha, nada, porque ela vai ficar embutida no corpinho do coelho. Então, primeira perninha, fechamos.
Agora eu vou encher a cabecinha ali do coelho. Um pouquinho da fibra. Eu vou virar assim um pouquinho o tecido do corpinho para a manta chegar, a fibra chegar mais rápido aqui na cabecinha dele, tá? Então eu vou colocar aqui. Aqui no caso a gente nem vai precisar da pinça porque é uma peça maior, né? E sim, com a ajuda do nosso palitinho, a gente vai preencher primeiro a orelhinha. Pronto. Aqui. Vamos lá. Agora eu tô indo pra outra orelhinha. Quando eu digo que o artesanato, né, é uma terapia mesmo, né? Eu, pelo menos, quando eu tô fazendo esse enchimento, por exemplo, eu não penso em outra coisa, né? Porque a gente quer deixar perfeitinho a orelhinha, o rostinho. Então você meio que se desliga do que está acontecendo no mundo, né? Então, realmente, para quem quer desestressar, para quem, como eu, tem crise de ansiedade, pânico, não tem melhor, gente. Vai por mim. É uma maravilha. Santo remédio. Não que ele cura, né? Mas ele ajuda. Que é pra curar, às vezes é o remédio mesmo, né?
mostrar a carinha do coelho, que é a parte mais assim, mais complicadinha para fazer o enchimento, porque tem as orelhinhas, a gente tem que marcar as bochechinhas. Mas tá aqui. Vamos lá. Quando eu for terminar quando a gente for prender as perninhas, aí a gente dá uma outra ajeitada aqui. Feito o enchimento das orelhinhas e do rostinho, a gente vai preencher todo o resto do corpinho. Eu não vou fazer isso porque essa parte é super tranquilo de fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês como encher o bracinho, tá? Que é mais delicadinho ainda. Então, aqui sim, com a pinça, pouquinho por pouquinho, a gente vai colocando aqui dentro. E aí a gente coloca um pouquinho e dá uma apertadinha com o palitinho. Coloca mais um pouquinho. Eu vou fazer para vocês acompanhar até o fim. Esse só para vocês verem. Quase lá, estamos chegando.
Olha, deixa eu explicar só agora um negocinho pra vocês, que é o seguinte. A gente já chegou aqui na altura da abertura. Estão vendo? Então, eu vou fazer o enchimento agora dessa parte de cima aqui. Porque se a gente for continuar colocando na parte de baixo, a gente vai tapar a abertura. Então, eu vou colocar um pouquinho da fibra para cima, para preencher a parte de cima. E depois a gente finaliza a parte de baixo. Agora sim a gente preenche o restante. Porque aqui, ó, já tá cheinho, tá? Bom, vocês viram que assim, é um pouco chatinho, né? Pelo motivo que eu falei pra vocês, são peças pequenas, cujas aberturas são mínimas, né? É isso que faz com que a gente demore para fazer o enchimento. Mas um pouquinho de paciência, pensando que a peça vai ficar linda e maravilhosa. Agora, assim como nós fizemos na perna, eu já vou dar uns pontinhos aqui nessa abertura que nós fizemos para fechar essa abertura. Vou colocar o nozinho para dentro e vou fechar esse pedacinho aqui que nós deixamos aberto. Agora eu vou fazer o enchimento do braço e da perna que faltam, bem como do corpinho. E aí eu retorno aqui para mostrar para vocês como nós vamos prender as perninhas e os braços no corpo. Volto já já. Olha, todas as peças do coelho já estão devidamente preenchidas, né, com a nossa fibra siliconada. E agora nós vamos fazer a união das pernas e dos bracinhos no corpo, ok? Então, se vocês lembram, eu fiz um chulhadinho nas pernas e fechei as aberturas dos bracinhos. E no corpinho, o que eu fiz? Olha, eu fiz como se fosse uma bainha, olha, coloquei um pouquinho do tecido pra dentro, tá vendo? Pra ficar arrematadinho, tá? Porque nós vamos colocar agora a perninha aqui nessa bainha que a gente fez. Então, olha, tá aqui. Eu deixei basicamente aqui, ó, 1 centímetro. E vou colocar essa perninha aqui. Vou vir com a agulha. Pra deixar o nozinho aqui embutido, tá? Aí eu vou prender dessa forma. Entro no tecido da parte de trás e saio aqui na frente, ó.
Vou entrar aqui, ó. E eu pego o tecido aqui atrás. Agora eu vou fechar esse pedacinho aqui que nós deixamos aberto. Pontinhos bem pequenos. Eu vou fechar esse pedacinho aqui, depois a gente volta. Pronto. Agora eu vou voltar com o fiozinho pra cá. A gente sempre fica segurando os dois tecidos mais a parte da perninha. E vamos fazer esse zigue-zague aqui, ó. Para trás, pegando o tecido de trás, pegando o tecido da perninha, saímos aqui na frente. Nós vamos assim até costurarmos a perninha toda no corpo. Espera que aqui eu vou colocar um pouquinho mais para dentro. Olha, e aqui eu já vou arrematar. A primeira perninha tá bem presa. Agora eu vou fechar esse pedacinho aqui no meio das perninhas. E aí nós vamos calcular mais ou menos a mesma distância que a gente deixou da outra perna, né? Pra colocar a segunda perninha aqui. Deixa eu cá. Pronto, agora a gente vai vir com a segunda perninha. Vamos tirar esse alfinete de cá. Aí, ao colocarmos a segunda, prestar atenção por um pezinho não ficar pra frente e outro pra trás, tá? Então, aqui, ó, estamos com os dois pezinhos pra frente. Então, a gente vai pegar a linha aqui. Vamos fazer o mesmo processo. Pra frente. Agora a gente vai aqui.
Então, o nosso coelho já tem seus pezinhos, suas patinhas, ok? Agora nós vamos colocar os bracinhos, que é super, super fácil também. Mais fácil ainda. E eu uso para prender os bracinhos, eu uso um botãozinho. Aqui no caso é transparente, tá? Eu uso pra... Ele vai ficar com mobilidade, ele vai se mexer. E é um jeito bonitinho de a gente arrematar. Então, vou pegar aqui, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Antes de nós já prendermos, a gente vem com o bracinho. Então, lembrando, a parte que a gente deixou em aberta, que a gente costurou, ela vai vir para dentro. Vai encostar aqui no corpo do coelho. Eu vou colocar um alfinetinho só para ter uma ideia aqui de onde a gente vai colocar os bracinhos. Tá aqui, ó. Né? Procurar centralizar aqui com a costura. Vai ser mais ou menos aqui. Esse saiu, a gente volta com ele aqui para baixo. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês. Só pra gente ter uma ideia da distância aqui do pescoço, né? Que ela tem que estar mais ou menos a mesma. Ok? Então aqui eu vou segurar assim. Eu vou vir com com agulha. Eu vou travar aqui essa linha. Senão eu teria que fazer muito nó para não passar, né? Então eu vou travar aqui, ó. E agora eu vou passar daqui pro lado de cá, ó. Deixa eu tirar já o alfinete. E daqui pra lá, sempre tentando entrar no mesmo ponto onde nós entramos a primeira vez, tá? Então vamos lá, ó. Aqui ele já tá seguro pelo menos, mas não tá firme. Nós vamos fazer isso várias vezes, pra lá e pra cá. Procurando sempre no mesmo buraquinho que nós fizemos da vez passada. Vem pra cá. Agora daqui, vamos pra lá. A gente pode passar umas 5, 6 vezes, tá, pessoal? Pra deixar ele bem seguro. Se quiser usar uma linha mais grossa, uma linha de nylon, fiquem à vontade. Não acho que seja necessário, assim, né, porque eu acho que essa linha, ela comporta perfeitamente aqui o que a gente precisa. Agora sim, eu vou voltar pra lá e vou colocar o botãozinho. Pra dar esse acabamento aqui. Ó, vocês viram? O bracinho fica com mobilidade. Agora a gente vai pegar o botãozinho. Vou enfiar aqui. E ele vai ficar
vai ajudar a arrematar a costura do braço do coelho. Esse aqui. Prontinho, agora nós vamos arrematar. E tá pronto o corpo do coelho. Coloco a agulha com a linha pra dentro e arremato. O corpo do coelho tá pronto. Agora a gente vai tomar uma aguinha, um cafezinho e eu volto daqui a pouquinho pra gente vestir esse coelho. Nós vamos fazer uma roupa de menino e de menina.